Você abre o chat da inteligência artificial. Digita ali um comando simples. Pede para ela criar uma imagem, resumir um e-mail ou resolver uma tarefa do trabalho. Em 3 segundos, a resposta aparece. Parece mágica, limpa e de graça. Mas, do outro lado do mundo, para aquele único clique funcionar, um servidor gigante consome eletricidade na velocidade da luz. E para o sistema não derreter, o data center bombeia litros de água potável. Até o fim desta década, essa brincadeira vai consumir água suficiente para 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. A inteligência artificial roda na nuvem, mas a conta é cobrada na terra. E o preço vai bater no seu bolso e na sua torneira muito antes do que você imagina. Olá, sejam muito bem-vindos ao Bits, o podcast que tira o verniz das promessas tecnológicas para mostrar a realidade. Eu sou a Andressa Carvalho. E eu sou o Fábio Xavier. No episódio de hoje, Andressa, vamos falar sobre o custo físico, o custo financeiro e o custo de segurança da inteligência artificial. É muito custo, hein? Bastante, né? Vamos parar de olhar a IA como um brinquedo e começar a encarar o impacto dela no mundo real, aqui na nossa vida, no dia a dia. Isso. E o nosso giro começa com um alerta de segurança que parece roteiro de filme de espionagem. Os pesquisadores da Sentinel Labs descobriram um vírus para Mac, o chamado macOS Gaslight, que inaugura uma tática perversa de manipulação. A gente achava que não tinha vírus para Mac, né? Para Apple, para Linux, mas tem, viu, gente? Pode ficar esperto que tem. E esse malware foi criado por grupos da Coreia do Norte e ele faz algo inacreditável. Em vez de apenas tentar se esconder do antivírus, ele foca em enganar as inteligências artificiais que os analistas usam para investigar arquivos suspeitos, né? Porque a IA hoje é um grande aliado também dos especialistas em segurança da informação. Mas nesse caso, o código gera mensagens falsas de erro, fingindo que o disco está cheio ou que o sistema travou para fazer a IA desistir da análise. Caramba. Tá vendo? Até a IA está sendo enganada pelos agentes maliciosos. O recado é claro, né? Os criminosos aprenderam a fazer gaslighting com as máquinas. Se a IA que nos defende pode ser manipulada por uma mentira bem contada, imagina como fica a nossa segurança. Ah, sim, fica ameaçada, né? Mas se a IA pode ser enganada aí, ela também está mudando quem dita as regras no mercado do trabalho. Uma análise lá profunda da Anthropic, Fábio, baseada em 400 mil sessões da ferramenta da Cloud Code, revelou que para criar softwares com inteligência artificial, entender o problema real pesa muito mais do que saber programar. Então eu tenho futuro. Sim. Isso é um problema que não é Quer dizer, eu não sei que eu sei o problema real, mas eu acho que sim. Isso é um problema antigo, na verdade, né? Porque verdade. a gente tem que estar junto de quem entende do problema, da área de negócio, para poder desenvolver uma solução adequada. Então essa pessoa já tem o conhecimento de qual é o problema. Entendi. Né? E aí, não precisa saber programar, porque a IA vai programar para ela. Então não precisa ser um gênio da computação para criar soluções digitais. Os dados provam que humanos tomam as decisões estratégicas e de planejamento. E a tarefa chata lá de codificar ou de codar acaba sendo feito pela IA. É uma execução aí braçal, mais técnica, tudo fica com a IA. Então, profissionais de qualquer área acabam alcançando resultados impressionantes quando dominam o contexto do negócio, que é o que importa. Então, a habilidade do futuro não é decorar linhas de código, sintaxe de comandos, é ter clareza de objetivo e capacidade de julgamento, né? Isso é bem legal, porque democratiza o desenvolvimento de soluções. Mas também tem um perigo, né? Para desenvolver uma solução realmente confiável, corporativa, existem regras que devem ser seguidas para manter essa solução com manutenção adequada, né? Não adianta criar qualquer coisa, colocar no ar e achar que tá bom. Não, tem regras que devem ser seguidas. Isso me faz pensar que até a definição de estratégico, tático, operacional, se mantiver, vai ganhar novas nuances, né? Porque essa é uma tarefa meio operacional, né? De codificar. Mas agora, se é feita pela IA, talvez o nível operacional vai mudar ou vai ficar mais tático. Acho que a gente ainda tem muito para ver desses desdobramentos ainda. Sim, sem dúvida. E o problema é quando esse poder fica concentrado no topo. Em entrevista ao The Wall Street Journal, reproduzida no Brasil pelo Invest News, o CEO da Microsoft, Satya Nadella,
fez um alerta contundente. As gigantes da inteligência artificial não podem engolir a economia. Nossa, partindo dele, hein? Pois é, mas o Nadella é um cara realmente visionário. Ele mudou bastante a Microsoft, mudou o patamar dela para ficar ainda maior do que era, né, com as soluções migradas para a nuvem. E ele foi bem cirúrgico nesse caso. Ele avisa que as empresas não podem entregar sua memória institucional e sua experiência para modelos genéricos de Big Techs, e assim transformando o próprio conhecimento em uma commodity barata, né, que qualquer um pode ter. A vantagem competitiva real, segundo ele, vai estar na combinação do talento humano com a inteligência aplicada aos dados internos de cada organização. Então os dados continuam sendo muito valiosos, né, e vão continuar sendo por muito tempo. Se deixarmos para poucas corporações controlarem todo o aprendizado e o valor da IA, o mercado se tornará insustentável, segundo o Satya Nadella. E a concentração de mercado preocupa os CEOs, mas existe uma pegada ecológica que ameaça a sociedade inteira. E essa urgência nos leva diretamente ao nosso aprofundamento. Fábio, a gente discutindo vírus, emprego, monopólio, mas o relatório lá do Instituto da Universidade das Nações Unidas para a Água, Meio Ambiente e Saúde traz a verdadeira bomba aqui do dia. A grande pergunta é: a nossa obsessão por usar inteligência artificial para tudo, está criando uma crise ambiental silenciosa? E qual que é o tamanho desse impacto na vida do cidadão comum como a gente? A verdade que ninguém quer encarar muitas vezes é que a IA é uma das tecnologias mais poluentes e famintas por recursos de toda a história da humanidade. Até 2030, olha só esse dado, como é preocupante. Até 2030, o consumo de energia e água dos data centers de IA será equivalente ao de países inteiros. Para manter os chips resfriados e funcionando, bilhões de litros de água limpa são evaporados todo dia. Esses grandes data centers utilizam água para refrigerar as máquinas, né? E aí eu acabo lembrando do Elon Musk, que falou que vai construir data centers para IA no espaço, porque lá é mais fácil de refrigerar. É verdade. No vácuo ele vai refrigerar. Vamos ver se ele vai refrigerar ou se ele vai ficar no vácuo. Exatamente. E o Brasil está no centro disso, né? Porque a nossa matriz energética limpa acaba atraindo Big Techs para construir esses monstros de dados aqui. Sim. Vem aqui pro latino-americano, né? Sim, vamos lá pro terceiro mundo. Infelizmente. E é aí que o cidadão comum paga o pato. A instalação massiva de data centers pressiona a rede elétrica local e disputa esses recursos hídricos com a população. Se não houver políticas aí claras, políticas públicas rígidas de licenciamento ambiental, governança de dados, a gente acaba correndo o risco de ver investimentos privados gerando lucro para fora, exportando esse lucro, né? Nada ficando aqui. E o que fica para a gente no Brasil? A escassez, né, de água, de energia para as comunidades locais. Então a inovação ela não pode ser um pretexto para transferir o custo ambiental para as pessoas, principalmente aquelas mais necessitadas. E a ONU deixa claro que a solução não é proibir a tecnologia, mas exigir a transparência corporativa. A ONU foi perfeita nessa colocação, né? As empresas precisam abrir essa caixa preta e informar o impacto real dos seus sistemas. E aí, claro, pensar uma forma de compensar esse dano ambiental para a sociedade, para a comunidade local. Nós realmente precisamos de soluções tecnológicas, mas com responsabilidade ecológica, com sustentabilidade. O desenvolvimento tecnológico ele precisa respeitar os limites físicos do planeta e os direitos da sociedade, das comunidades locais, ou o futuro digital será apenas um lugar insustentável. O estudo de impacto ambiental tem que levar em conta todas essas nuances. E lembrando também que a legislação não acompanha a velocidade da tecnologia, né? Porque depende de iniciativa, de projetos, discussões, né? E até essa concessão de licenças também. Fábio, sabendo que cada clique custa caro para o planeta e que o mercado está saturado de promessas exageradas, qual que é a cereja do Beat de hoje? Aquela dica simples ali, que qualquer pessoa comum consegue fazer agora para retomar o controle aí da sua vida digital. A cereja do Beat de hoje é um plano de ação rápido para você, né, para todo mundo economizar processamento, proteger seus dados e aumentar a sua produtividade sem gastar um centavo. Vamos ver. O mantra é: use a máquina com estratégia, não por impulso. E temos passos para seguir. Temos, claro, 3 passos. Sempre vamos para a gente inovar hoje, tem 3 passos para seu celular e para o seu computador. Perfeito. Qual que é o passo? Primeiro passo: desative os recursos fantasmas. Vá nas configurações do seu celular, procure por assistente de voz ou Siri
e desative a opção de ficar ouvindo o comando de ativação o tempo todo. Opa, vou fazer isso já. Manter o microfone processando o áudio em segundo plano gasta a bateria do seu aparelho, do seu celular, e consome dados desnecessários nos servidores dessas Big Techs. Chame o assistente apenas com um clique físico, quando você precisar. Porque, na verdade, quem usa isso o tempo todo, né? É difícil, né? Eu acho que eles é que usam para nos ouvir. Com certeza. Tanto que teve a notícia lá do Cloud, que a gente falou anteriormente, que ouviu lá, que viu 400 mil sessões de conversas com o Cloud. Então não tem privacidade na nuvem, pessoal. Esqueçam. Bom, então esse passo aí da economia de bateria e privacidade. Já vou lá no assistente de voz ou Siri e desativar de ficar ouvindo o tempo todo. Qual que é o passo 2? Passo 2, seja direto no comando. Pare de bater papo com o chat de IA, fazendo perguntas soltas, gerando 10 respostas intermediárias confusas. Né? Gaste aí um tempinho a mais, estruturando um único comando completo, dizendo o contexto, o que você quer e o formato da resposta. Lembra da nossa dica dos 3 P's? Fundamental. Você tem que falar, definir a sua persona, quem que você quer que a IA assuma o papel, a pergunta contextualizada e qual é o padrão de saída, os 3 P's. Porque aí você vai dar um prompt mais correto, mais certeiro, e você vai ter uma chance muito grande de ter uma resposta adequada logo da primeira resposta. E não tem que ficar repetindo, brigando e dando e nem brigando, xingando a IA, falando que ela não entende. Isso não pode, né? Não resolve. Ela nem entende, né? Nem vai ficar triste, nem nervosa, nem adianta. Qual que é o terceiro passo, então, pra gente fechar aí com chave de ouro esse protocolo? O terceiro passo é faça a limpeza do cache de IA. Ferramentas que usam IA no navegador ou do celular ficam acumulando dados de predição local. Então, uma vez por mês, vá lá nas configurações do seu navegador, dos aplicativos, e limpe os dados de navegação e o cache. Isso deixa seus aplicativos mais rápidos instantaneamente, sem que você precise gastar dinheiro nenhum trocando o seu aparelho, porque ficam lá aquele punhado de lixo de tudo que você já fez. É verdade. Apaga, não precisa. Não vai usar, né? São dicas aí fáceis de aplicar e que fazem uma diferença real aí no nosso dia a dia. E se você tem aquele amigo que passa o dia inteiro mandando comandos aleatórios para IA e reclamando que o celular tá lento ou brigando com a inteligência artificial, compartilhe esse episódio com ele agora. Vamos espalhar essa consciência aí. Isso mesmo, né? E para continuar recebendo essas análises sem filtro, com alto nível de responsabilidade técnica, se você nos ouve aí pelo Spotify, Amazon Music, clique em seguir e assinar o Bits. Isso mesmo. Assim você garante que novos episódios apareçam para você no seu aplicativo assim que saírem, né? Isso, toda quarta-feira. Você fica atualizado e pode compartilhar isso com todo mundo também. E para nossa comunidade lá no YouTube, a inscrição é fundamental. Ajuda a gente aí, clica lá em inscrever-se, deixa o curtir, ativa o sininho para receber os episódios em primeira mão. Todos os links das nossas reportagens estão lá no nosso QG, bits.fabioxavier.com.br. Eu sou a Andressa Carvalho. E eu sou o Fábio Xavier. Bits, decodifique o futuro hoje. Até a próxima. Até a próxima.